pessoal, seguinte, estou indo para Itapema, só que antes disso eu vou passar aqui no centro de Tijucas, então já vou aproveitar para fazer um videozinho aí para vocês. E hoje eu queria fazer um vídeo falando um pouquinho sobre os apagões na XLE. Muita gente que tem XLE relata esse problema, às vezes fica falando, é uma dúvida, né? Às vezes quem tem XLE pergunta para quem, né, para outras pessoas que tem, para ver se tem esse problema. Mano, assim, ó, em relação ao apagão na XLE eu nunca tive. Já faz 2 meses que eu tô com ela, mais quase 2.000 quilômetros rodados, até agora não tive nenhum problema com apagão. Só que assim, ó, uma das coisas que eu acabei percebendo, que o apagão ele não acontece com todo mundo, depende muito como a pessoa anda na moto. Então, por exemplo, assim, ó, aquelas pessoas que têm o costume, por exemplo, de quando vai arrancar em primeira marcha, usar aceleração muito alta, a hora que aperta a embreagem para jogar a segunda, ela apaga. É tipo meu pai quando vai arrancar de moto, não sei como é que ele consegue, ele joga o giro da moto lá para 7.000 e ele meio que vai queimando a embreagem. Então quando que ele soltou a embreagem, que ele reduz para jogar a segunda marcha, ela apaga. Assim também acontece. Outro problema também que acontece, que é pessoas que dá apagão na XLE, é gente que não tem pulso firme na hora que vai acelerar. Então, por exemplo, assim, o cara vai arrancar a moto, ele não mantém a aceleração constante, ele fica bombando o acelerador, então o conta-giro fica toda hora fazendo isso daqui. Aí a hora que vai reduzir para jogar uma segunda marcha, aí ela apaga. Esse também é um problema. Também acontece pessoas que, por exemplo, assim, ó, em terceira, quarta marcha, exige muita rotação do motor, a hora que ele vai reduzir o giro para poder fazer uma reduzida, passar uma lombada, alguma coisa assim, a moto apaga. E também acontece, por exemplo, assim, algumas pessoas também têm o costume, quando para no semáforo, fica acelerando. Só que ele não fica acelerando constante, ele fica bombando o acelerador, então o conta-giro fica, o giro do motor fica toda hora oscilando. Aí também acontece o problema de dar apagão, quando vai arrancar primeira marcha que vai jogar para a segunda, a moto apaga. Por que que isso acontece? Acontece sempre depois de um pico de consumo, né? Quando tu eleva muito o giro da moto, que ela tem um pico de consumo, a hora que tu vai reduzir a aceleração e consequentemente ela reduz o consumo dela, ela apaga, tá? Então são esses 4 problemas que causam o apagão na XLE. Aí muita gente pergunta, né? Tá, é um problema da moto? Não, não é problema da moto, é um problema no Brasil. Por quê? Porque assim, ó, toda montadora, toda concessionária que vende no Brasil, comercializa seus produtos no Brasil, ela precisa atender 4 regras: consumo, combustível, ruído e poluição. Então o que acontece? As motos, elas são obrigadas a atender um quesito de ruído, emissão de poluentes. Por que vocês acham que a XLE ela tem um ronco abafado? Justamente por causa disso, porque o escapamento dela é trancado para ele não fazer ruído. Ela tem um ruído muito baixo para uma moto 300 cilindradas. Por que o motor aquece tanto? Porque na injeção é injetado menos ar, justamente para atender a questão de poluentes. Então a empresa ela é obrigada a fazer a injeção de combustível com a menor quantidade de ar possível. Isso aquece o motor, porque daí diminui a circulação de ar dentro do motor e aquece. Esse é o problema, causa trinca no cabeçote. Questão de combustível. O nosso combustível no Brasil é permitido por lei, permitido não, né? É obrigado por lei que tenha álcool. E é permitido por lei que tenha outros produtos dentro da gasolina, por exemplo, a água. Tem uma certa quantidade de água que é permitida. Então o que acontece? As montadoras elas são obrigadas a se ajustar a isso, né? Quer ver um exemplo? Pega, por exemplo, um veículo que ele é comercializado nos Estados Unidos, importado, né, na Europa,
compara ele, a ficha técnica dele, com o mesmo veículo que é comercializado no Brasil. Tu vai perceber que aqui no Brasil a potência do veículo é menor, ele tem menos potência, ele tem menos torque. Por que isso? Para atender a legislação. E é por causa disso que a XRE tem esse problema, porque ela é obrigada a atender a legislação. Tanto que depois que sai da concessionária, se tu for pegar alguém que trabalhe com injeção eletrônica e tal, o cara vai resolver o problema do apagão. Porque ele vai remapear a injeção, ele vai jogar mais ar para dentro do motor, consequentemente vai aumentar um pouquinho o consumo da moto, só que ela vai resolver o problema dos apagão. Fechou? Então, mano, não é um problema da moto, tá? Na verdade, a concessionária ela é obrigada a fazer isso para poder comercializar o produto dela no Brasil. Então fica a dica, né? O bom é que tem algumas questõezinhas, algumas coisinhas que dá para fazer, estilo de pilotagem que resolve o problema, tá? Mas do mais é aquilo que eu falei. Fechou? Eu vou pegar a rodovia aqui, agora o áudio não vai ficar muito bom, então eu vou fechar esse vídeo por aqui. Quando eu chegar em Itapema, certamente eu vou gravar mais um vídeo para vocês. Fechou? Valeu então.